Bem, eu vou contar a minha história. É uma história que começa meio triste, porque é uma história de índio, e índio, todo mundo sabe aqui que índio não foi nada fácil. Então, eu tenho essa história porque Raimundo Rodrigo, um irmão de criação do meu pai, escreveu. Ele captava tudo o que ele pudesse na época e foi escrevendo, foi passando para a gente. Então ele dizia que a gente era uma tribo de índio que morava lá na Serra da Ventosa, em Lagoa Funda, Boa Freito. E então os pessoal aqui na cidade já, os ricos, os major, os tenentes, os coronel, gente de patente, ia morar lá porque terra boa e criava muito cavalo, criava muita criação, muitos animais. Então, eles se interessaram muito pelas terras dos índios. Aí eles captaram as índias mais bonitas e famosas para eles. E nesse meio eles captaram também uma índia que chama Mãe Cabocla, que era a minha bisavó, que era uma pessoa instruída para fazer meizinha, cuidar dos índios. Não era uma índia qualquer. E ele queria botar ela na linha, para ela ficar no comando dele. Mas ela não conseguia, ele não conseguiu por conta que ela não era fácil. Aí não conseguiu nem trocar o nome. Aí ele que trocou o nome. Aí ficou Mãe Cabocla e Pai Caboclo. Então daí nasceu as famílias dos caboclos. Teve Raimundo Caboclo, teve Manuel Caboclo, teve José Caboclo, teve João Caboclo, teve Severino Caboclo, teve muitos caboclos. Teve Ana Caboclo, teve Teresa Caboclo, teve muitos caboclos. E eu vim porque era assim, os caboclos casavam com os caboclos primos. Então, o meu pai casou com a prima legítima dele, que também era dos caboclos. Aí a gente ficou com essas histórias, assim. E às vezes eu fico contando a história porque Pai Caboclo ele tinha muitos filhos e ele tinha assim uma caçada naquele tempo, pessoal, os coronel, o pessoal assim fazia casa num lugar alto, que era para ver a pessoa embaixo. Quem subisse, o cara já estava lá de cima vendo. Aí tinha uma caçada alta assim, e tinha um oratório, eu sempre nunca sei dizer esse nome. E tinha muitos santos, muitas flores, muitas coisas que Mãe Cabocla botava. Então, nesse tempo, eu ainda não tinha nascido não. Era o tempo que mamãe namorou com o papai, que casou. E depois eu nasci lá, mas eu ainda não tenho a lembrança, só tenho a lembrança de que eu fui lá depois. Aí eu vi isso tudo e sei que eles rezavam, levaram eles para o catolicismo, aí eles ficaram católicos e começou a rezar o terço. Bem, no início da história era o seguinte, eu vou contar a minha história, porque eu vim da família de caboclo, que no tempo passado, aí tinha os portugueses, pessoal rico aqui do Recife, e ia lá para João Freito, para Lagoa Funda, onde tinha uma serra que chama a Serra da Ventosa, e era onde tinha a tribo que era da minha família. Mas assim, quem sabia contar a história direito era Raimundo Rodrigo, um irmão de criação do meu pai. Aí eles pegou a cabocla ainda, e era uma cabocla preparada para fazer meizinha, cuidar dos índios, cuidar das pessoas direitinho. Então Mãe Cabocla foi firme, ela não deixou se torcer, ela ficou assim, ela botou, foi Pai Caboclo na linha. Aí ele teve que trocar o nome dele e ficar sendo só Pai Caboclo e Mãe Cabocla. Não tinha nome, sobrenome. O sobrenome era Caboclo. Então, daí nasceram, Pai Caboclo teve muitos filhos, botou uma casa, montou uma casa lá e que teve muitos filhos, todos eram caboclos.
Raimundo Caboclo, João Caboclo, Manuel Caboclo, Zé Caboclo, Severino Caboclo. Deixa eu ver se eu me lembro mais das mulheres caboclas. Tereza Cabocla, era Severina Cabocla, era Isabel. Isabel a gente tinha como tia, porque ela na verdade era tia do meu pai. Mas aí a gente tinha como tia, eu ia muito e ela dizia assim: eu sou do outro tempo, minha filha. Ela morreu com 105 anos. Ela dizia: eu sou do outro tempo, eu não sou desse tempo de vocês e não. Eu sou do outro tempo e eu me curo com meizinha. Aí ela fazia assim, umas coisas assim, para botar as meizinhas dela, as plantas, ela chamava latada. Ali tem uma latada disso, ali tem uma latada disso, ali tem uma latada disso. Era das meizinhas que ela se curava. Curava os dentes, curava tudo. E das rezas. Sim, os pessoal que ia para lá geralmente era coronel, era gente rica, não era gente pobre que ia para lá para pegar os índios. Então eles escolheram as índias, escolheram as índias que interessavam para ele. E então ela não deixou entrar na linha, ela botou ele na linha e ele ficou sendo Pai Caboclo, conhecido por Pai Caboclo. Aí não teve jeito de ele mudar. Ele se rendeu e foi ser Pai Caboclo. E todos os filhos dele eram caboclo. A gente não tinha, eles não tinham outro sobrenome. Onde falasse a família dos caboclos, todo mundo conhecia. Ainda hoje, se for lá, onde mora a família dos caboclos, seu Manuel Caboclo, Antônio Caboclo, todo mundo, Isabel, todo mundo vai saber onde é as taperas, pelo menos. E a Serra da Ventosa nunca vai sair, né? É o seguinte, eu vou cantar rindo, mas é uma história de chorar. Aí, essa história, pra mim, é uma história triste, porque os pessoal rico, que eu só conhecia pela minha mãe que fala, dos major, desses pessoal assim, eles queriam muito a terra dos índios. E na época, foi a época dos bexiguentos, daquela turma que bateu a bexiga, matou. Não era uma doença fácil, bateu a bexiga, matou. Aí, como eles queriam conseguir, eles não conseguiam a luta com os índios, que era muito forte. Os índios também eram muito frecheiros, muito fortes, e moravam no alto, que é essa Serra da Ventosa, que eu acho que vale a pena filmar lá. Então, eles botaram o quê? Botaram tecidos de chita, não era chita, era tecidos da época, sujo com as postemas dos bexiguentos. E aí, dias depois, Raimundo Rodrigo dizia que era só os urubu na mata. Então, foi aonde acabou a tribo. Ficou somente dos caboclos, de pai caboclo, de mãe cabocla, pra cá. Ficou a família dos caboclos, mais os negros, licença, os negros escravos que levaram essa fazenda. É uma história triste, porque era a história do meu antepassado, que era os índios, que o povo rico daqui da cidade do Recife, de outras cidades e até de outros países, tinha interesse nessa terra. Então, eles queriam, mas não era mais tanta briga com os índios, eles queriam ganhar, e eles tinham muitos escravos. Aí eles pegaram os escravos e botaram os tecidos no pus do bexiguento, e os escravos fizeram amizade com o meu povo índio, que era lá nessa Serra da Ventosa. Então, dias depois, pessoal índio não sabia dessa doença, não era tudo isolado, não tinha essa doença. Dia depois, Raimundo Rodrigo, que contava a história pra gente, disse que só era os urubu na mata, e o povo comemorando, e o povo que estava do lado de cá, que já era as índias, e estava morando com esse povo, aí entrou em conflito. É tanto que a minha mãe, ela ainda hoje, ela odeia negro, e ela odeia negro por conta disso, que o negro foi levar o tecido. Ela não quer saber se o negro era escravo, ela não quer saber
De nada de nada. Se for um negro, botou na frente dela, ela diz que é o diabo. Quando a gente era criança, que passava na estrada, vinha assim de tarde, essa hora para casa de alguma roça, que minha mãe via um negro, aí ela fazia a gente entrar dentro do mato, mato que fosse, furando ou não, e ficar caladinha ali, bem caladinha, até o negro sumir. Para que o negro não encontrasse com minha mãe. Ainda hoje ela odeia negro. Ela não quer saber de negro e nem quer saber da conversa. Ela não quer nem dizer que foi de família de índio e nem quer dizer que gosta de... Ela não gosta de negro. Foi negro, para ela é o diabo. Mas é pela também a ignorância que ela ficou, né? E passaram para ela. O meu avô, o pai da minha mãe, era muito enrolão. Ele tinha uma família aqui no Recife, estabelecida, e arrumou a mãe da minha mãe lá no interior e casou com ela só no padre. E não resistiu aos filhos. Ele dava tudo de bom, levava os escravos, botava os escravos para levar tudo de bom para eles comerem lá, dava o conforto que ele podia dar, mas não resistiu. Então, eles tiveram uma vida boa até os 17 anos de idade da minha mãe. Aí ele morreu. Aí quando ele morreu, o pessoal de lá vieram atrás para ver se tinha direito a alguma coisa, porque ele era comerciante. Ele falava para minha mãe que apanhava um navio aí, ia não sei para onde, e levava muita gente, muito boi, muito bode, muitas essas coisas, levava para os outros países aí. E então contava a história dele para minha mãe. Só que quando ele morreu, a minha mãe nem o meu tio não tiveram direito a nada, porque não era registrado e ainda saía daí com o pessoal soltando os cachorros atrás. Isso é uma história que também não foi uma história legal, mas é uma história que passou. Que passou. A gente sabe que até um dia desse o pessoal ainda estava atrás para ver se conseguia. Minha mãe já tem 92 anos, mas não tem jeito não. Ficou pobrezinha mesmo, e com pobrezinha, casou com meu pai e aí foi se mudando. E como meu pai era descendente de índio também, e minha mãe era descendente de índio, eles eram agricultores e andavam por muitas cidades do Pernambuco. Então é onde chega uma parte que, falando que é índio, às vezes a pessoa pensa que veio descendente de índio, não teve nenhuma civilização, mas o meu pai tinha. O meu pai era professor, ele estudou, teve estudo e educou a gente de ter um pouco de higiene, e às vezes até aqui na cidade a gente encontra gente que nem tem esse tudo. Porque a gente não tinha pasta, não tinha sabonete, não tinha sabão em pó, não tinha água sanitária, ninguém conhecia isso. Mas então a gente vivia no interior, a gente tinha raspa de joá, raspa de pisado, botado na mochila, a gente tinha água assim no alto para as crianças não botarem porcaria dentro. A gente molhava de manhã a escova e botava dentro da raspa de joá e escovava o dente. E tinha dente forte e bonito. E a minha família era uma família bonita. E então a gente também tinha pé de saboneteira, que o pessoal chamava pé de saboneteira, que é onde quebrava o sabonete vegetal, pretinho assim. Aí quebrava, fazia espuma, a mamãe lavava o meu cabelo. Ela lavava o meu cabelo muito com mutomba e com muitas ervas assim, que eram ervas boas que ela conhecia para o cabelo ficar bom. Aí quando eu vim... Eu não nem... Pega o mais. Fala do sabonete. Fala do sabonete novo. Que planta era essa, o sabonete? Começa daí. A gente chamava pé de saboneteira. Eles nasciam geralmente na margem do rio, onde nascia pés de mari. E mari se comia, e saboneteira não se comia. Outro chamava sabonete, outro chamava pé de saboneteira. Agora tinha o sabonete mesmo, era aquele que a gente quebrava, era uma casca, era uma vagem redonda. A gente quebrava e ele esfregava assim, ele saía muita espuma na água. Aí a gente tomava banho com aquilo. Quando se tinha sabão, a gente tomava banho com aquilo, lavava os cabelos. E mamãe botava também muito mutomba na minha cabeça para os cabelos ficar lisos, porque os cabelos, a mutomba é lisa, é babosa. Aí ela faz o cabelo ficar liso.
Aí foi daí que eu fiquei com os cabelos muito bonitos. Quando eu tinha assim 14 anos, eu tinha os cabelos muito bonitos. E vim para aqui, para Recife. Chegou aqui em Recife, o pessoal, quando me conheceram, aí botaram para trabalhar em loja. Fui chamado várias vezes para tirar foto, trabalhar com shampoo, com essas coisas, porque meu cabelo era bonito. Mesmo que o shampoo não fosse bom, e até eu caísse meu cabelo, mas eu tinha que dizer que era bom. Aí eu deixei. Também depois começaram a entrar mais profundamente, né? Aí eu tive medo de que fosse fotografar, e fosse fotografar eu nua, e tomando banho, e aí não deu para mim entrar nesse negócio. Mas era um tempo muito bom, porque era um tempo da Jovem Guarda, era um tempo que tinha muito show na cidade, a cidade do Recife era bonita, não era essa coisa do mata-mata tonto assim. Matava, mas a gente, pelo menos a gente não sabia. Todo mundo tinha onde trabalhar para ganhar um pão. A cidade era muito bonita, eu morava lá em Dois Unidos, eu apanhava o ônibus, indo para a cidade no fim de semana, só para ver a cidade bonita de noite. E voltava no mesmo ônibus, com a alegria de ver as luzes do Capibaribe, as coisas bonitas dentro da cidade. No Natal também. Eu não sei, porque eu não gravava nem de prefeito, nem de governo, nem de nada. Nessa época eu só queria ver as coisas bonitas. No carnaval tinha um coice, que também acabou. Começou a dar violência e acabou. Mas eu acompanhei com o meu povo. Às vezes a gente ia pro carnaval, brincar o carnaval, a gente tinha sossego, tinha paz, não era como hoje. O pessoal roubando a bolsa do outro, assaltando, não tinha essa coisa não. O pessoal tinha vontade de brincar, os jovens gostavam de brincar, de correr, de namorar, de brincar, de olhar um pro outro, de fazer um sorriso, de dar um beliscão, de fazer uma coisa assim. Isso era bom, porque era uma coisa bonita. Muitas vezes amanhecia o dia, às vezes eu com meu irmão, que chama Luiz Francisco, às vezes a gente amanhecia o dia no carnaval, lá na Boa Vista, esperando um carro para vir para casa, mas enfim a gente dizia assim, mas foi boa a noite, a gente brincou. E hoje a gente sai para brincar é com medo, é segurando assim, é danado. Hoje tá ruim. Aí quando você veio para Recife... Quando eu vim para Recife, aí eu tinha cabelos muito bonitos, que era tratado natural. Aí foi o tempo que começou a fazer shampoo, aquelas brilhantinas para os cabelos ruins, aquelas coisas assim, para as mulheres ficar mais bonitas. Aí começou o shampoo, e o shampoo era muito ruim. Às vezes coçava a minha cabeça, mas eu trabalhava na loja. E eu tinha que dizer que aquele shampoo era legal, que era bom, que meu cabelo era bonito, que eu usava esse, que eu usava esse, que eu usava aquele, que eu na semana usava aquele, porque eu precisava de ganhar meu salário. Então eu ganhava um salário bom. E os pessoal também compravam muito. E o meu cabelo caía, mas eu não podia dizer que o meu cabelo caía, porque eu tinha que dizer que o produto era bom. O produto era bom, o meu cabelo era bonito, porque minha mãe tratou lá no interior. Até que chegou um dia bem engraçado, que eu já não estava mais nessa época de vender shampoo. E uma menina que era de um terreiro onde eu comecei a desenvolver, e ela via meus cabelos bonitos e ela fazia assim: o que é que tu bota no teus cabelos? Aí eu fazia shampoo natureza. Mas era porque eu não botava nada. E ela ficava procurando no comércio shampoo natureza. Aí ela chegou um dia pra mim e disse: eu não achei esse shampoo em canto nenhum. Aí eu disse: porque você não achou? Mas é o shampoo que eu uso, é shampoo natureza. Mas era que eu não usava nada. Era que o meu cabelo era de índio mesmo, aí era muitos cabelos. Meus tios, eles fizeram, que eu acho importante isso, porque eles eram músicos. E eles fizeram uma música para Nossa Senhora. Agora, assim, é muito na língua do índio mesmo. É uma coisa meio grosseira, mas eu acho bonito. Porque é uma história que minha mãe conta muito fininha ainda, mas ela conta. Aí, quando vai rezar o terço, aí todo mundo levava, né, um pouquinho de flores. Aí meus tios fizeram essa música, assim. Saía a caça fulô,
saí a caçar flor. Só encontrei encarnada, saí a caçar flor. Só encontrei encarnada, flor branca também serve, virgem pura maculada. Flor branca também serve, virgem pura maculada. Quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja, os anjos se alegram. Foi um dia de alegria quando eu cheguei na igreja. Foi um dia de alegria de ver a Nossa Senhora nos festejos do seu dia. De ver a Nossa Senhora nos festejos do seu dia. Quando eu cheguei no altar, quando eu cheguei no altar, os anjos se alegrou. Quando eu cheguei no altar, os anjos se alegrou de ver a Virgem Maria rodeada de flor. De ver a Virgem Maria rodeada de flor. Eu ofereço esse bendito, eu ofereço esse bendito ao São Gabriel Messias. Eu ofereço esse bendito ao São Gabriel Messias, que hoje está na glória nos festejos de Maria. Que hoje está na glória nos festejos de Maria. Quando termina o terço, na casa dos meus pais, na casa dos meus antepassados e tudo, e ainda hoje na casa do meu irmão que reza sempre, aí geralmente conta: oh Maria, oh Maria, concebida sem pecado. Oh Maria, oh Maria, concebida sem pecado. Rogais por nós, 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 que recorremos a vós. A divina preligina feiticeira, tão brasileira como numa outra igual, angelical pela sua formosura, é noiva pura do poeta do sertão. Não tenho lá nem esposa, nem carinho, nem um vizinho a quem dei meu coração. E por viver sem prazer e tão sozinho, a ti, ó lua, dediquei esta canção. Em minha rua eu vejo a lua no elento, meu sofrimento multiplica minha dor. E nesse pranto, no recanto lá na rua, somente a lua
compreende o meu amor. E nesse pronto no recanto lá da rua, somente a lua compreende o meu amor. Eu tinha 14 anos quando eu cheguei no Recife. Foi difícil no começo. Naquele tempo era bem difícil a gente arrumar emprego. E a gente de menor, quando a gente arrumava emprego, a gente ganhava metade do salário. Mas a gente arrumava sempre trabalho. Como eu já tinha me formado no colégio 3 de agosto, na Vitória de Santo Antônio, com corte e costura, aí foi mais fácil de eu arrumar. Primeiro eu arrumei na lojinha que eu já falei, e agora depois eu saí de lá e fui costurar. Costurar. Aí minha vida era boa, porque eu ganhava um dinheiro bom para vista das pessoas que moram no interior, que um dia passa barriga cheia, um dia passa fome. Então eu fiquei costurando uns 4 anos com uma senhora de boutique. E ela explorava muito a gente no trabalho, mas em compensação ela pagava bem também. Assim, a gente não tinha Natal, a gente não tinha feriado, a gente não tinha às vezes domingo, mas em compensação ela pagava salário dobrado, e aí eu gostava de trabalhar porque eu podia ajudar meus pais, podia me ajudar, podia ir para o cinema, podia ir para os contos, podia viver uma vida melhor. Então eu não pensava no futuro, era muito nova. Aí eu fiquei com esse povo até uma época que eu adoeci. Aí quando eu adoeci, eu tive problema de doença, fui me operar e não podia mais trabalhar, aí saí do trabalho. Aí foi que eu dei de fé que eu precisava de NPS, de carteira assinada, de uma coisa assim, mas antes eu não tinha ideia. Aí eu passei tudo bem, passei pela casa da Santa Casa da Misericórdia, me operei, voltei. Aí voltando. A história do baço é a seguinte: eu morava em Vitória de Santo Antônio e tomava água com caramujo de cistosoma. Eu não sabia que era cistosoma. Aí a gente tomava água, todo mundo tomava água de um cacimbão só, e aí pegou esse germe. Quando eu vim trabalhar eu não estava doente, mas depois eu adoeci. E quando eu adoeci foi para valer mesmo, e aí o médico foi e viu que eu tinha um problema de baço. Aí ele disse: você tem que operar e tem que parar tudo, e ou é vida ou é morte. Eu não queria, mas ele era um médico tão bom. E parecia mais um pai, ou sei lá o que, uma pessoa muito amiga. Eu não queria me operar, nunca tinha tirado nada, nem um dente. Aí ele me levou e me mostrou as pessoas que crescia a barriga, ficava assim com as barrigas enormes, que chamava de estropicia. Disse que o meu futuro era aquele, logo. Aí eu disse: não quero esse futuro pra mim não, melhor morrer mesmo. Aí eu operei o baço. Aí voltei pro interior, fiquei com meus pais no interior. Naquele tempo eu ganhei 6 meses sem trabalhar. Aí voltei para trabalhar, e voltando para trabalhar no Recife, comecei a trabalhar de novo, com costura, com as coisas assim, comecei a trabalhar. Aí comecei a namorar um negro, que foi o problema da minha família, né? Namorando um negro, tava desafiando todo mundo. Aí comecei a namorar um negro, mas às vezes eu acabava, mas o negro vinha, e às vezes a gente achava bom, e às vezes a gente achava ruim, e aí terminou com o negro. Aí fui-me embora, já estava sarada, fui-me embora morar mal negro, que ainda hoje, que é o meu marido, é o meu único marido da vida. É meio impossível, mas eu também sou. Aí a gente foi, e no começo do casamento da gente foi muito bom, a gente viveu uma vida muito boa, ele teve muita sorte de encontrar trabalho, eu também trabalhava muito, costurava muito. Aí tive 2 filhos, um atrás do outro, 2 filhos maravilhosos, de uma menina muito bonita, muito sabida, muito
falava muito cedo, falava explicado com R's e S, que eu me admirava porque eu não sabia falar assim. Tinha médico que dizia que ela era superdotada e eu não sabia o que era isso. Só sabia que era bom demais curtir ela, era a minha felicidade, era esses dois meninos. Aí um dia, eu já estava no terceiro, eu estava na maternidade para ter o terceiro filho e a minha cunhada pegou e disse para mim, nem disse para mim, ela foi e levou meus filhos para se tomar umas vacinas. Aí quando chegou das vacinas, passou no Hospital Barão Lucena e ela olhou para mim, de cima, de baixo ela gritou para mim, desce daí, Balia Toxinha. Ela chamava comigo Balia Toxinha. Aí eu disse, depois eu chamei a moça, perguntei por que os meninos estavam ali naquele dia. Aí disse que foram vacinar a menina. Bem, quando eu saí do hospital, passando uns dias, eu saí do hospital, eu fiquei bem doente quando esse menino nasceu. Aí eu saí do hospital e fui para casa. Aí a minha menina começou a ter febre. Febre muito alta, febre. Aí eu levei ela ao médico. Aí o médico disse que a minha menina estava com febre porque era da vacina. E aí eu tinha na minha cabeça que tudo que o governo dava era ruim. O meu pai, na ignorância dele, com a vida de índio que tinha, ele dizia que a gente nunca tomasse nada, o governo não dava nada para os pobres que não fosse para matar ou ofender. Então eu fiquei logo desesperada por aí, né? E a menina com febre, socorria, e enfim, com 10 meses de sofrimento, a menina morreu. Aí quando a menina morreu, eu sofri muito, isso é uma coisa que dói demais. A menina morreu, eu tinha muita raiva porque muitos médicos, não foram um só que disseram que foi a vacina, mas na hora de falar para pedir alguma coisa, pelo menos para não acontecer com os outros, os médicos se recuaram, não quiseram assinar nada. Teve médico que até chorou, porque ele era muito ligado à menina, e a menina, como era uma menina muito inteligente, quando ele viu a situação da menina, ele até chorou. Aí pediu ao meu marido para tirar a menina para morrer em casa, porque ele não aguentava ver a menina no hospital assim. Eu não assinei, mas meu marido assinou. Eu tive que ver a morte da minha filha. Então, até hoje, eu já trabalhei para político, já fiz muitas coisas para político, mas assim, quer isso, quero dinheiro. Se você tiver dinheiro para me dar na mão, eu quero. Mas se você me der comida, lá em casa ninguém come nada. Me ofereceram muitas coisas, os políticos me ofereceram muitas coisas. Na época que eu comecei a trabalhar no espiritismo, que eu tinha 7 filhos em casa, que eu tinha filho adolescente, eles queriam que eu fizesse sopa, eles queriam dar comida aos pobres. Eu dizia, olha, traga um balaio de dinheiro e bote aqui na minha casa, que isso eu aceito. Porque vocês são políticos e eu sou pobre, sou ignorante. Não sei de nada, só que eu só sei que o meu pai dizia e foi verdade. Ele dizia que nunca aceitasse nada de político, que a gente tinha que trabalhar e comer com o nosso suor do rosto. E dizia que na história da Bíblia tinha que, se o dia for pouco, trabalhe de noite também, para não ser pesado a seu irmão. Mas nunca seja a chegar a pegar um pacote de fubá, um pacote de leite, uma coisa doce, uma coisa boa, que vem um governo lhe oferecer. E então o meu marido já tinha pensamento diferente. Ele pegou as vacinas podres e aplicou nos meus filhos. E era as joia rara que eu tinha. Um dia eu vinha do médico, e era assim umas 6 horas da noite, eu morava lá na estrada de Aldeia, e eu vinha com 2 filhos, e eu só podia carregar um.
quando eu desci do carro, o médico tinha dito assim, a senhora não se preocupa não, que essa menina, ela é uma menina muito forte, e ela tomou essa vacina, ela vai vencer. Aí eu ficava sempre preocupada, era uma menina muito linda, muito amiga, muito boa, e ninguém quer perder um filho por nada. Aí quando eu desci do carro, que eu andei um pedacinho até ali, aí a menina disse pra mim, mãe, eu não tô conseguindo andar. Aí eu disse assim, você tá com preguiça? Ela disse, não, mãe, é minha perna. Aí eu tava com o outro filho no colo e comecei a pegar ela pelo braço e até falei com ela, onde, faz por favor, onde? Mas ela não conseguia, aí conseguiu até ali, aí caiu. Aí caiu de uma vez, caiu no chão. Aí começou a chorar, porque ela não estava sentindo as pernas dela, estava muito fraca. Aí eu comecei a ficar muito triste com isso. Aí fiquei esperando que passasse uma pessoa amiga que me ajudasse. Nessas alturas passou uma pessoa amiga, aí botou a menina no colo, levou para casa. No outro dia eu fui no médico de novo. Aí pedi os exames, a menina estava com leucemia no sangue e estava com uma doença que eu não sei dizer o nome, mas era uma doença no osso. Ele disse que essa doença veio a partir da vacina que a menina tomou. Aquilo me doeu muito. Naquele dia eu senti uma dor, acho que a dor que eu senti maior da minha vida, porque pela cara do médico a gente sente quando as coisas não têm cura. Aí ele disse, essa menina precisa ser internada, precisa tomar sangue. Mas o caso é muito sério, aí eu vou internar ela e a gente tinha, nessa época, tinha uma situação financeira mais ou menos boa. Tinha os planos de saúde, ela foi internada, passou um mês internada. Aí depois, quando ela saiu desse internamento, passou um mês em casa, passou 5 meses internada no Neuro da Caxangá. Aí depois saiu do Neuro, foi para a Clínica Santa Helena. Da Clínica Santa Helena, o médico disse que não aguentava ver ela daquele jeito, que ele tinha visto ela desde novinha. Aí foi quando o pai assinou e tirou ela e ela faleceu em casa, morreu em casa. Eu já estava certa que ia fazer uma ligação, porque eu estava certa que não era uma boa muito criar uma família grande, porque quando a menina ficou doente, a gente não tinha muito recurso para cuidar dessa menina. E então eu ia fazer uma ligação, eu ia ficar só com 3 meninos, mas eu tinha esperança que ela ficasse viva. Quando o médico disse a mim que ela estava no fim, eu suspendi a ligação que eu ia fazer e fiquei esperando só cuidar dela e ter outra filha, porque eu queria ter uma filha. Aí depois eu tive outra filha, depois de tempo eu tive outra filha, continuou a minha vida. Quando eu estava grávida dessa menina, dessa segunda menina, que é a filha caçula, eu começou a história do espiritismo me pegando. Os meus pais falavam muito, não aceitava, e o meu marido me apoiava. Foi a única pessoa que me apoiou no espiritismo. Aí ele me levava para um canto e eu perdi o sentido. De vez em quando eu perdi o sentido, quando vinha era um espírito, e eu fui assim. Começou quando isso? Começou a falar do ano, eu não sei, porque eu não marco o ano, mas começou no gravidez de Tiane. A ver coisas, você começou a ver coisas? A ver, a ser evidente, eu comecei novinha. Começa daí. Eu comecei a ver, eu lembro que eu comecei a ver, eu era muito pequena, eu tive umas histórias na minha vida que
caiu a casa da gente no inverno. E meus pais, ele pegava filho também dos outros para criar. E nessa hora, eu só lembro que eu era muito pequena, eu não sei que idade eu tinha não, mas deve ser 3 a 4 anos. Aí ele disse assim, corre todo mundo que a casa vai cair. Aí pegou uma lona grande que chamava lona da besta, aí botou debaixo de um pé e tinha assim. Aí todos os filhos ficou debaixo e eu só me lembro da casa estralava. E ele estava arrastando o que podia ainda de coisa e era muitos filhos. E ajuntou assim e foi para a casa do tio dele, que chamava João. Ele disse, vamos para a casa de João, porque era uma tempestade muito grande. Naquele tempo chovia mais do que hoje, ou era a minha cabeça, não sei, eu acho que chovia mais. Aí então, eu fui para a casa de João, aí tinha uma passarela assim, para passar. Aí papai fez assim, passa com Pedro, mas Pedro era um irmão quase cego de tudo. Ele não via as coisas direito, ele era meio cego. E Pedro era um irmão, não era nem irmão do sangue, mas era um irmão que tinha cuidado de mim, porque ele era uma pessoa mais velha. Aí ele mandou que eu passasse com Pedro e todo mundo estava assim avexado, para o rio estava enchendo. Aí a minha sorte, eu sei lá o que, aí eu fui e os meus irmãos foi passando e eu fui passando com ele e ele, coitado, não via. Eu só me lembro que embaixo a água era feito um leite, na noite escura. Aí o meu irmão, o Pedro caiu e caiu comigo. E eu segurei assim na gola dele, segurei. E eu não via nada, e só via água e o pessoal, socorro, acorde. Aí eu fui pra cá, aí a gente socorreram, mas eu não me lembro como que socorreram. Eu me lembro que saí e quando eu me lembro eu já estava na casa de João. E a gente botou roupa seca, foi dormir. No outro dia eu amanheci sem ver. E aí eu estava numa febre de sarampo e o sarampo recolheu, aí eu não estava mais vendo. Aí minha mãe era muito católica e fazia promessa com Santa Luzia e pedia, mandava, olha nego, você fica de joelho, você reza para você voltar a ver. Aí papai foi em Dr. Falcão, que era um médico muito famoso de Itiúma, e Dr. Falcão passou umas injeções para mim, e passou umas coisas para mim, passou para alho no olho, para ver as coisas direito. E foram fazendo as coisas e promessas e tudo. Aí um dia eu vi. Aí nesse dia que eu vi, eu descobri que eu estava vendo coisas que não era daqui da terra. Eu vi 2 anjinhos numa parede. Quando amanheceu o dia, eu vi 2 anjinhos numa parede brincando. Aí os anjinhos tinham asa e era muito pequeno. Até hoje eu nunca vi anjo grande. Sempre eu vejo anjo com asa, anjo pequeno, gente que não anda ainda. Aí esses anjinhos estavam na parede brincando e eu estava vendo. Aí eu estava assim pensando assim, eu estou sonhando, mas aí eles falavam comigo. Aí foi quando eu chamei a minha mãe e disse à minha mãe. Aí a mamãe disse, você não está vendo anjo nenhum não, você está me vendo? Eu disse, estou. Aí ela disse assim, diga qual é o meu vestido. Aí eu disse. Aí ela fez assim, aonde está o pinico? Eu disse, está ali. Aí foi uma festa, todo mundo da casa comemorou, pagou promessa, rezou. E aí eu continuei a ver coisas sempre, às vezes era bonita, às vezes era feia. Uma vez eu levei uma pizza porque eu vi 2 irmãos gêmeos brincando e me chamava para brincar. E eu queria brincar com eles e a mãe deles era amiga da minha mãe e a gente tinha que ter uma educação muito severa, não podia chegar assim perto onde tinha gente, onde tinha nada. Aí eu corri a casa todinha brincando com esses meninos. Aí quando a vizinha saiu, a amiga, não sei, saiu, aí os meninos foram com ela. Era 2 meninos, era gêmeo, eu sabia que era gêmeo porque era igual. E a gente já tinha, na minha família tem muita gente assim que era gêmeo, barriga gêmeo de 2, de 3. Aí nessa época eu já devia ter para 5 anos já. Mas eu apanhei muito quando as crianças saíram.
Eu apanhei muito porque ela achou que eu faltei com respeito, porque eu corria muito ao redor de casa, eu corria muito, eu ria muito, eu brincava muito, porque eu achava que aquele menino era vivo e eu estava brincando com as crianças, que era um casal de crianças muito bonito, e eu estava brincando. Mas aí mamãe já era esperta, porque ela já tinha visto história da família, de gente vidente, de gente que escutava, de gente que adivinhava, de gente isso, de gente aquilo. Ela não queria que a filha dela fosse isso. Aí ela tchau. Aí eu apanhei, ainda rezei no milho. Aí quando eu tava rezando, aí ele chegou pra mim e disse: a gente não vai brincar com você mais não, porque a sua mãe, ela botou você de castigo. A gente não vai brincar mais não, mas a gente vai ensinar uma coisa pra você. O meu vestidinho era assim, por aqui. Aí ele pegou e disse assim: você afasta de cima do milho, e quando você escutar que ela tá chegando, aí você vai e bota o joelho no milho. E assim eu fiquei fazendo isso. Já aprendi uma coisa pra minha vida, né? E quando vinha assim, aí eu pegava, ela botava assim, o papai ou a minha tia botava a gente para rezar e botava no milho ou no feijão, que era para o castigo que os padres davam naqueles tempos, né? Aí dava aqueles castigos, quando as coisas estavam muito sérias, aí dava um castigo assim, bem rigoroso. Mas o menino me ensinou assim: você bota a saia cobrindo o milho. Aí você pega e vai devagarinho, quando você vê, escutar a pisada dela, você fica em cima do milho e fica rezando. E aí eu ficava fazendo, enrolando mamãe tendo cuidado em mim, porque eu estava vendo. E sempre vi. Aí depois papai ia rezar defunto. O pessoal chamava porque ele era muito católico, aí morria um, ele ia rezar defunto. E eu já estava chegando assim uns 6 anos por aí eu não sabia direito. Aí eu chegava, via o defunto no caixão, ou no banco, e tem os bancos espera defunto, né? Aí tava lá o defunto no banco e o defunto estava em pé na cabeça do defunto.